que acompanha a programação da NTV, entramos no ar com mais um programa Opinião Regional. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua companhia. Lembrando que a Opinião Regional sempre traz temas políticos ligados à justiça, inclusive com questões eleitorais. Esse é um ano de eleição, acontece no dia 15 de novembro. Já trazemos aqui vários temas relacionados à política, mas hoje vamos trazer um tema relacionado à Justiça Federal, porque nós temos novidades. Hoje o meu convidado é o Itamar José Fernandes, ele é presidente da OAB aqui de Patos de Minas, inclusive trazendo uma novidade que é a criação de um novo núcleo para a região aqui, que seria a criação do Tribunal Regional Federal, né, que já foi aprovado na Câmara dos Deputados, inclusive já tem um aval do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e eu quero que você comente sobre isso aqui no programa. Por que comemorar tanto? Primeiro, boa noite. Por que comemorar tanto a criação de um TRF6, vamos dizer assim? Porque hoje já existem 5 núcleos, né? Sim. Boa noite, Rafael. Boa noite aos telespectadores. É uma alegria estar de volta aqui à Opinião Regional e hoje para tratar desse tema e com uma certa alegria porque depois de muitos anos tramitando, de muita luta, nós tivemos a notícia, né, de que a Câmara dos Deputados finalmente aprovou o projeto da criação do Tribunal Regional da 6ª Região. Esse tribunal que vai abranger Minas Gerais e, portanto, será o órgão de segunda instância da Justiça Federal em Minas Gerais. Falando sobre a criação do TRF6, que seria um 6º núcleo, a gente tem que ressaltar a função do Tribunal Regional Federal para a questão de julgar crimes, tanto aqueles que são levados à segunda instância. Qual que é a importância da criação de mais um núcleo para os advogados, para os clientes, para quem está nesse meio jurídico, por exemplo? Rafael, nós precisamos entender que a atual organização da Justiça Federal hoje está dividida em 5 tribunais regionais federais no Brasil. E Minas Gerais pertence atualmente ao Tribunal Regional da 1ª Região. E é um tribunal regional que nós chamamos de gigante, porque ele abrange 13 estados da federação, ele concentra quase 30%, né, das ações que tramita nesse tribunal vem de Minas Gerais e ele jurisdiciona, portanto, uma população muito significativa. E por ser um tribunal que abrange 13 estados e está com a sua sede em Brasília, ele se tornou um tribunal muito moroso, muito lento. E essa lentidão acaba dificultando o julgamento das causas em segunda instância. Eu, como advogado, já tive um embargo de declaração que gastou 5 anos para ser julgado. É comum os colegas reclamarem que tem ações na segunda instância que demoram 10, 12 anos para ser julgado. E nós temos que considerar, sobretudo, que a Justiça Federal ela tem uma competência, segundo a Constituição, de causas que levam direitos fundamentais, direitos sociais, ligadas à saúde, ao meio ambiente, à corrupção, ou seja, é uma série de causas que vão para a Justiça Federal. E, portanto, nós precisamos também de uma celeridade, Rafael, nessas questões. De modo que nós acreditamos que, com a criação do Tribunal Regional da 6ª Região, exclusivo aqui para o estado de Minas Gerais, nós vamos permitir uma celeridade melhor nos recursos de segunda instância aqui da Justiça em Minas, mas também vamos permitir que os demais estados, os outros 12, que vão ficar no Tribunal Regional da 1ª Região, também tenham celeridade nos seus feitos. Nós sabemos que um tribunal muito amplo, muito grande, é difícil às vezes dele fazer novas estruturas, porque ele se torna pesado. E nós temos 27 desembargadores para dar conta de todo aquele trabalho. De modo então que eu vejo com muito bons olhos essa criação e acredito que ela é boa tanto para Minas Gerais quanto para os demais estados que ficarão na competência da 1ª Região. Agora, são juízes federais que atuam no meio, na justiça regional, vamos dizer assim, em Minas Gerais, vai ser inédito isso aí então, porque você disse que são 12 estados de competência na 1ª Região, é isso? Com a criação do Tribunal Regional da 6ª Região específico para Minas, e vai ter sede, portanto, em Belo Horizonte, o Tribunal Regional da 1ª Região, do qual nós fazemos parte hoje, né, ele ficará apenas com 12.
Então, ele também vai perder uma carga de processo Desafogar, né? que é referente a Minas Gerais. E Minas Gerais, sozinho, responde por 30% do acervo do Tribunal da Primeira Região. Então, ou seja, nós temos 13 estados e Minas Gerais responde por 30%, significa que ele é um estado que tem um volume de ações muito grande, que justifica, portanto, no interesse público, a criação de um tribunal específico para Minas Gerais. Eu queria que você respondesse de forma constitucional, uma aula de Constituição para quem está assistindo e às vezes não entende tanto sobre o assunto. Existe um artigo que é o 109 da Constituição Federal que fala sobre as atribuições de um juiz federal. O que, no caso, faria um juiz federal no âmbito regional trabalhando em Belo Horizonte? Com relação a questões de despacho de habeas corpus, apuração de crimes ligados à cidadania, o que seria a função dele? Sim. Vamos começar, isso talvez fique melhor para o telespectador compreender. Por exemplo, é muito comum as pessoas, quando precisam de requerer um benefício previdenciário, ajuizar uma ação, quando está aqui na competência de Patos de Minas, na Justiça Federal. Então veja, por que essa ação do benefício previdenciário vai para a Justiça Federal? É porque o INSS é uma autarquia federal. Então todas aquelas ações de interesse da União Federal, né, da União como ente político, ou das suas autarquias, fundações, vão ser julgadas pela Justiça Federal em razão dessa competência que a Constituição prevê. Então nós dividimos entre Justiça Comum e Justiça Federal. E em Patos de Minas, se vocês bem recordam, por mais de uma vez nós já discutimos aqui, nós temos 2 varas federais. Significa que a primeira instância de Patos de Minas, né, nós temos a subseção judiciária de Patos de Minas, concentrando 2 varas federais. Foi uma luta, Rafael, para conseguir essas 2 varas e recentemente nós tivemos que travar uma luta para que essas 2 varas permanecessem em Patos de Minas. É uma conquista importante, até porque a Justiça Federal vai abranger vários municípios aqui da região. Então, com a reforma previdenciária, por exemplo, nós vamos ter uma restrição da competência delegada, porque além de um raio de 100 quilômetros da sede da Justiça, aí a Justiça Comum pode conhecer de algumas ações de competência da Justiça Federal. Por quê? Porque o número de comarcas é maior do que o número de subseções judiciárias. E aí, às vezes, a gente delega para a Justiça Comum, por exemplo, em Rio Paranaíba, se eu quiser ajuizar uma ação previdenciária, eu ainda posso fazer lá na Justiça Comum, né? Mas a reforma previdenciária tende a restringir essa competência delegada, de modo que nós vamos aumentar o volume de causas para a Justiça Federal, e se nós tivéssemos perdido a segunda vara da Justiça Federal, nós estaríamos aí numa situação de dificuldade para dar celeridade aos feitos. Muito bem. Doutor, antes de você falar sobre a questão da celeridade, que seria acelerar os processos ligados a essa área, há várias áreas criminais que são julgadas em segunda instância, isso é marco na história jurídica, por exemplo, essa delegação de funções, distribuição, vamos dizer assim, de funções. A gente sabe que no Brasil nós temos uma deficiência muito grande de desembargadores, de juízes que são capacitados para agir nessas ações, mesmo que tenhamos juízes formados e capacitados para isso. Você acredita que a partir de agora vai ser uma tendência a criação de mais regiões, vamos dizer assim, para levar mais celeridade? O Brasil é capaz de levar essa celeridade através de outras criações, de outras regiões? Rafael, eu acredito que sim. Eu acho que primeiro nós temos que enfrentar os gargalos da morosidade da justiça. Um dos gargalos certamente é a falta de pessoal, né? Talvez o número de juízes são poucos, o número de comarca, mas nós temos também uma alta litigiosidade. Eu acredito que o cidadão deveria deixar para levar ao Poder Judiciário apenas aquelas causas que ele de fato não consegue resolver. Então, acho que nós temos que incentivar a autocomposição, a mediação, as formas alternativas de solução de conflito, e nós sabemos que o Poder Judiciário ele tem que ser a última ratio mesmo, ou seja, nós só vamos buscar o Poder Judiciário quando nós não conseguirmos resolver os nossos conflitos. E no Brasil a tradição de conciliação ainda é muito pequena, né? Então nós precisamos trabalhar a formação da solução dos conflitos por meios alternativos. Mas nós também temos que
cobrar daqueles que lá estão, Rafael, mais compromisso, produtividade. E quando eu digo produtividade, eu não estou dizendo só em números, porque às vezes é muito fácil você trabalhar com números excelentes, mas uma qualidade péssima. E a solução de um conflito de interesses, ele perpassa por uma análise de qualidade, qualitativa e não só quantitativa, porque às vezes você dá uma decisão e você vai desagradar as duas partes. Se você desagradou as duas partes, 2 recursos vai subir. Então você vai inchando também a segunda instância. É o que está ocorrendo na Justiça Federal. Agora, isso melhora até vamos dizer, o entendimento de cada juiz, estando mais próximo às regiões. Por exemplo, a gente vê que na primeira instância um juiz ele tem um entendimento, quando leva à segunda instância o juiz tem outro entendimento. Você falou sobre a questão previdenciária. Eu já perdi amigos meus que precisaram se aposentar por questões de doença, não conseguiram a aposentadoria e mesmo depois de morrer, teve do Estado o valor que foi pago através de um benefício cobrado. Ou seja, houve um erro muito grande aí, né, nessa questão de processo, eles não acompanharam. Ou seja, parece que por 2 juízes não se entende da mesma maneira. E às vezes esse processo se perde, o mesmo entendimento não é o mesmo. Eu estou errado, Itamar? Não, nós trabalhamos, Rafael, com um princípio que é o livre convencimento motivado. Então, juízes que analisam casos idênticos podem chegar a conclusões diferentes e se você não conseguir reverter na segunda instância, onde você vai uniformizando o entendimento, a jurisprudência, você corre o risco de ter casos idênticos decididos de formas diferentes. Então é por isso que a gente tem a segunda instância, para rever e tentar já, de certa maneira, dar uma pacificada naquelas questões. Então a segunda instância serve também para rever essas decisões de primeira instância e tentar buscar um entendimento mais pacificado sobre esses assuntos. E quando a gente trata de justiça federal, e eu falando aqui do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, já que ele abrange 3 estados da federação e pega estados igual Minas Gerais, que está aqui no Sudeste, que tem um perfil de trabalhador, que tem um perfil de processos, e vai julgar causas também, por exemplo, que vem lá da Bahia, que vem lá daqueles estados que tem um outro perfil de trabalhador, que é um outro perfil de análise de benefícios previdenciários. E eu conversando com servidores da Justiça Federal que já trabalharam em outros estados, né? Ele fala, doutor, as questões regionais ficam muito presentes. Então, veja, eu acredito, Rafael, piamente, de que nós, com a criação do Tribunal Regional da 6ª Região para Minas Gerais, isso vai facilitar, inclusive, o julgamento em segunda instância, porque você vai pegar os processos que são julgados aqui em Minas, né, nos 853 municípios, que já é também muito grande, tem diferenças regionais, mas você vai julgar isso aqui para Belo Horizonte. Você vai estar próximo, então, da primeira instância. Diferente de você pegar um recurso, por exemplo, que veio lá do Amazonas ou do Nordeste, que é um estado que tem características sociais e regionais diferentes. Então, veja, a questão previdenciária em Minas tem um perfil. A questão previdenciária em outros estados aí tem outro perfil totalmente diferente. Um benefício previdenciário do trabalhador rural tem diferenças regionais. E isso chega tudo para o mesmo tribunal em Brasília. Então, eu acredito que o fato da gente diminuir a carga do Tribunal da Primeira Região e concentrando os processos de Minas aqui na segunda instância com um tribunal com sede em Belo Horizonte, eu acho que para os mineiros é uma vantagem enorme, mas também uma vantagem enorme para aqueles outros estados que ficaram na primeira região, porque desafoga. Doutor Itamar, daqui a pouco a gente volta com um segundo bloco para falar sobre esse assunto. Nós vamos comemorar ainda a criação do TRF6, até porque existe o trâmite ainda pelo Senado e a gente vai acompanhar e falar a respeito desse assunto no segundo bloco aqui no Opinião Regional. Daqui a pouco a gente volta. Com a Opinião Regional desta sexta-feira, muito obrigado pelo seu carinho. As pessoas que participam pela internet, né? Você que está aí no Facebook NTV Patos de Minas,
ou acompanhando também pelo nosso site NTV. Você pode colocar no Google lá, viu? É única, todo mundo acompanha no Brasil inteiro. A nossa audiência cresce cada vez mais. Vai lá também no Instagram, NTV Patos de Minas. Estamos rumo aos 10 mil seguidores. Daqui a pouco podemos subir para cima e você pode acompanhar mais detalhes, mais coisas interessantes que acontecem no nosso jornalismo. Estamos falando aqui sobre a criação do TRF6, que seria então o Tribunal Regional Federal para julgar crimes que vão para a segunda instância. Voltamos com o Itamar José Fernandes, presidente da OAB Patos de Minas. Falamos sobre essa questão no bloco anterior, sobre a importância do TRF6 para julgar esses crimes. Mais um núcleo, só que fora de tantos estados aí, para não gerar acúmulo de processos. Agora, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, ele foi bem sincero. Vamos aprovar aqui o projeto de lei, vai passar para o Senado, mas desde que não haja custo para o governo. Seria isso então, né? E os advogados mineiros têm uma forma de entender diferente dos advogados que estão no Distrito Federal. Por quê? Rafael, eu quero crer que as grandes bancas, né, de escritório de advocacia estão concentradas em Brasília. Então, veja, o Tribunal Regional Federal da Primeira Região tem sede em Brasília. Se você pega um pedaço desse tribunal e traz para Minas Gerais e coloca sede em Belo Horizonte, então você vai fazer com que esse tribunal vai perder poder e muitos que advogam, que já tem que um volume de causas que vai para o TRF hoje da Primeira Região, 30%, segundo o levantamento, é de Minas Gerais. Então, veja, há muito interesse em jogo. Mas o que eu penso que deve ser a diretriz na análise dessa questão, com muita sinceridade, é saber o seguinte: a criação do TRF6, ele realmente é bom para a população do Brasil? Ele vai ajudar na celeridade dos atos processuais da Justiça Federal na segunda instância? Ele é bom para Minas, mas também é bom para os demais 12 estados que ficarão no TRF1? Eu, assim, com a experiência que eu tenho de quase 20 anos já de advocacia, advogando na Justiça Federal, entendendo essas dificuldades, conversando com juízes federais. Eu tenho conversado muito com o presidente da JuFeng, que é a Associação dos Juízes Federais de Minas Gerais, com a OAB Minas Gerais. Nós somos unânimes em entender que há uma vantagem imensa para o interesse público em você diminuir o tamanho do TRF1, concentrando no TRF6 uma parte da sua competência. E quando o Rodrigo Maia fala que não pode gerar mais gasto, o que seria esse gasto hoje? Seria a alocação de um local lá em Belo Horizonte? Seria mais ou menos essas despesas de local, vamos dizer assim? O que se diz é o seguinte: nós estamos vivendo uma pandemia, e nós não podemos, pelo menos a Justiça Federal não está tendo orçamento para aumentar o seu custo, o seu gasto. Então, qual que foi a ideia e o planejamento feito? Nós vamos fazer a instalação do TRF da 6ª Região com base na estrutura existente em Minas Gerais. Nós temos aqui uma seção mineira, né, que concentra em tese atos em Belo Horizonte da Justiça Federal, e nós iríamos pegar então e transformar os cargos de juízes, que já são juízes aqui de primeira instância, né, e eles seriam transformados em cargos de desembargador, aproveitava a estrutura física de lá. Certamente a gente teria que diminuir algumas varas, também aqui no âmbito de Minas Gerais, e eles têm assegurado que conseguem montar o TRF da 6ª Região sem aumentar custos, com base na sua própria estrutura. É claro que nós temos que ver as planilhas, mas mesmo, Rafael, que tem um aumento de custo pequeno, nós temos que olhar a questão do custo-benefício, né? Não adianta também nós insistirmos num tribunal, numa justiça de segunda instância, que tem se mostrado, apesar do esforço dos 27 desembargadores, dos servidores da Justiça Federal, mas pelo seu gigantismo, tem tido muita dificuldade de produzir justiça com efetividade. E quando nós falamos que o processo tem que durar um prazo razoável, Rafael, é exatamente para não acontecer isso que você acabou de relatar com seus amigos, né? Eu acho que a resposta da justiça ela tem que ser o mais breve possível, dentro de um prazo razoável, porque também existe lá os prazos necessários para dar o contraditório, a ampla defesa, para produzir boas decisões.
Então, eu penso que mais importante que julgar demais é ter boas decisões, decisões que venham de fato solucionar o conflito de interesses, dentro daquilo que é o direito colocado no caso concreto e, sobretudo, trazendo paz social. Essa é a missão da justiça. Eu tenho uma dúvida, Itamar, porque dentro da justiça, até pelo Ministério Público, quando ele oferece denúncia ou oferece uma solução sobre um problema, existe um termo chamado demanda repetitiva na justiça. Nós temos isso demais aqui em Patos de Minas com relação à saúde. Nós mostramos no jornalismo da NTV diversas matérias de pessoas que cobram transferência, precisam de um documento do Ministério Público ligado à área da saúde para conseguir essa transferência. E eu ouvi muitos relatos durante essa semana, por causa da pandemia, eles não estão conseguindo ter acesso ao Ministério Público por causa das formas que foram criadas. Agora é pelo meio eletrônico, por telefone, não tem mais aquela presencialidade. Essas demandas repetitivas, elas podem diminuir com a criação de uma nova região do Tribunal Regional Federal? Como que entra o Ministério Público junto com a Justiça Federal para resolver isso aí? Bem, na Justiça Federal nós vamos ter a atuação do Ministério Público Federal. O fato é o seguinte, a porta de entrada das ações, isso depende, evidentemente, dos advogados, depende da demanda do cidadão, depende do Ministério Público Federal. Mas veja, a diminuição das demandas não está ligada diretamente à sua capacidade de julgar pelo tribunal. O que nós vamos fazer com o Tribunal da Sexta Região é tentar dar mais celeridade nos casos que chegam na Justiça Federal, de modo que julgado em primeira instância vai para a segunda instância e logo você tem uma decisão também de segunda instância. Agora, acabar com essa questão, diminuir um pouco da litigiosidade, talvez nós precisávamos melhorar as políticas públicas. Por exemplo, por que o cidadão às vezes procura o Ministério Público? Porque ele não teve o direito atendido, um direito básico, às vezes, da saúde. Por que nós temos que ajuizar milhares de ações da mesma forma? Ora, talvez nós temos que começar a concentrar esforços para combater a causa. Então, olha, está tendo um problema de demanda repetitiva no mesmo segmento em Patos de Minas. Então, o Ministério Público devia olhar por que isso está acontecendo e trabalhar políticas públicas e trabalhar junto com os responsáveis. Porque a maioria das vezes, quem corre atrás para rever esse prejuízo é a família da pessoa que está internada, a família daquela pessoa que está esperando uma aposentadoria há muito tempo e não recebe. No caso, você falou que pode diminuir, mas políticas públicas para resolver isso aí, você já tem uma ideia do que pode ser criado para resolver essa questão? Porque é apenas um documento, mas para o Estado é gasto, né? Vamos dizer assim. Exatamente. Eu acho que nós temos que trabalhar, Rafael, a melhora da qualidade dos serviços essenciais. Então, quando a gente fala em saúde, nós vamos ter sempre uma demanda reprimida, porque às vezes o Estado não consegue conceder saúde a todos da maneira que necessitam. E como a Constituição garante um direito à saúde, o cidadão acaba, quando não tem atendido ali aquela demanda dele, ele vai buscar a justiça. E isso vai gerar uma ação, outra ação. Então, primeiro, como é que nós combatemos isso? Evitando que sejam violados os direitos inerentes à saúde, que é um valor central. Segundo, talvez a gente trabalhasse mais em ações coletivas, onde que uma ação apenas pudesse resolver casos de milhares de outras pessoas. Essa é uma ideia boa. Essa é uma ideia boa. Porque se desse uma decisão, resolveria casos de centenas de pessoas, né? Exatamente. E quando a gente fala de saúde, quando a gente fala de direito consumidor, nós estamos tratando de direitos coletivos, ou difusos, né, que interessa a todos de maneira mais indistinta, ou coletivo ou individual homogêneo, ou seja, são ações que têm a propensão de atingir milhares de pessoas na mesma situação. E às vezes uma única sentença resolve para todos. O Tribunal Regional Federal ele pode criar algumas leis que fazem um núcleo para englobar alguns problemas correlacionados que são de demanda repetitiva? Sim, nós temos isso e temos várias, né? Por exemplo, em Patos de Minas, se você for verificar, as demandas de saúde caem para a segunda vara civil, né? Quando é contra o Estado. Neste caso, você está dando uma especialidade a uma vara para que, quando ela for julgar casos da mesma natureza, ela tenha uma expertise maior, consegue com mais celeridade dar a resposta. Então, a justiça também tem que se organizar para
conseguir dar uma resposta nessas demandas massificadas, que nós chamamos de demandas de massa. Por quê? Se ela dá uma resposta eficiente nessas demandas que têm propensão de resolver milhares de casos da mesma situação, ela evita muitas ações individuais. Se ela evita as ações individuais, ela vai diminuir o volume de causas que chega até a justiça. E, via de consequência, ela concentra esforços naquelas demandas que nós vamos dizer que é de massa, né? Evitando, portanto, que milhares de outras ações da mesma natureza chegam. As demandas do consumidor é nesse sentido, demandas de violação ao meio ambiente, a gente percebe muito isso, demandas da área da saúde, na área da educação. Nós temos muitos exemplos, né? E deve ser uma tendência, Rafael, da boa prestação jurisdicional futura, de nós avançarmos na solução dessas demandas que têm propensão de resolver para N outras situações semelhantes. Tamar, muito obrigado pela sua presença. Chegamos ao final do nosso programa. Tomara, né, que a decisão do Senado seja positiva para vocês que estão trabalhando tanto em busca desse sonho, da celeridade na área da justiça. Fica as considerações finais aí, inclusive, para comentar, né, a expectativa da aprovação desse projeto de lei no Senado. Rafael, eu não tenho dúvida que nós, mineiros, temos que acompanhar de perto esse projeto. Nós temos que combater a desinformação que vem sendo pregada, às vezes, na grande mídia, pelos escritórios poderosos de Brasília, por os outros estados que não estão querendo perder poder, mas os mineiros precisam se unir em torno dessa proposta. É claro que a demanda no Senado fica um pouco mais difícil, porque cada estado da federação só tem 3 senadores, né? E aí, se você pensa que você está buscando um tribunal que vai ter a competência só de Minas Gerais, você vai ter 12 outros estados, por exemplo, né, da primeira região, que não está querendo perder poder. E, via de consequência, vai precisar negociar, vai precisar fazer com transparência para demonstrar que essa é uma política que vai iniciar por Minas, mas quem sabe daqui a uns dias pode criar algum tribunal da 7ª região para atender os estados do Nordeste, para atender um outro estado que tem uma peculiaridade. Então, eu acho que nós temos que iniciar pela 6ª região, porque Minas Gerais está preparado para isso. E eu convoco cada cidadão que tenha possibilidade de discutir um pouquinho mais esse tema a fundo, que o faça, que procure checar as informações, né? E hoje nós temos que combater as fake news. Então, quando se fala de um assunto interessante, por outro lado, surgem as notícias falaciosas. Então, nós precisamos ficar muito atentos hoje com toda essa carga de informação. Obrigado, Tamar, pela sua presença. Nós vamos acompanhar, inclusive, os trâmites no Senado a respeito disso, trazendo isso para a nossa região, é claro, Patos de Minas. Muito obrigado você de casa que acompanhou o programa Opinião Regional desta sexta-feira. Nós voltamos na semana que vem com mais um tema aqui no nosso programa. Continue ligado na tela da NTV. Tchau, tchau e até lá.